Fala aí, meus consagrados, vamos aprender sobre a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? Vamos falar sobre a tatuagem. E aí, tatuagem é ou não é pecado, né? Então assim, logo adiantando, né? A tatuagem por si só, ela não pode ser considerada pecado, né? Ela não é algo que fere a moral, a fé católica, mas com um porém. Ela vai sim se tornar pecado, ela vai sim se tornar um ato pecaminoso dependendo de algumas circunstâncias. Como, por exemplo, o tipo de desenho que você vai fazer na sua tatuagem. No entanto, há quem opine que as Sagradas Escrituras, elas condenam sim a tatuagem, né? Mas vamos aqui mostrar para vocês a passagem bíblica que dá embasamento para isso e mostrar também que realmente não é bem isso que as pessoas dizem, né? Aqui na nossa Bíblia, né, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz o seguinte: não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma no vosso corpo. Eu sou o Senhor. Ou seja, aqui está falando sobre a questão de fazer incisão no corpo, né, cortes, e também a pintura de tatuagem. Mas em que contexto se dá esse versículo, né? Aqui ele traz alguns costumes de alguns povos pagãos que tinham o costume de fazer certos desenhos no corpo para cultuar alguns deuses deles da época, né? Então, nesse contexto aqui, esse versículo, ao invés de condenar a tatuagem, ele acaba reforçando o que eu acabei de falar. Porque ele diz que o pecado está no ato de fazer a tatuagem com o objetivo de cultuar certos deuses pagãos. Então ele reforça a questão de que o pecado está no símbolo e não na própria tatuagem por si só. Então, a proibição não é sobre a tatuagem em si, mas sim o sinal que ela carrega, e se carrega algum sinal de culto a algum deus pagão. Vale lembrar também que em algumas culturas de alguns países da época, a tatuagem ela simbolizava o vínculo de um fiel ao seu deus pagão. Por exemplo, eu adorava o deus pagão X e como prova de que eu adorava aquele deus, eu me marcava com o símbolo daquele deus no meu corpo. Alguns versículos também nesse capítulo falam sobre questões como a proibição do corte de cabelo, a proibição do uso de alguns tecidos para roupa, a proibição do corte da barba, mas essas proibições se relacionavam sempre a costumes, a superstições que esses povos tinham em relação a culturas pagãs. Então, por isso que existia essa proibição na palavra daquela época, tirando do contexto daquela época, daquele povo, daquela cultura. Você não vê hoje as pessoas falando que você não deve fazer a barba, que não deve cortar o cabelo, que não deve usar uma roupa de um único tecido. Porque o embasamento que as pessoas tiram dessa palavra vem dessa mesma cultura da onde citam a tatuagem. Então não faz nem sentido você tirar só a questão da tatuagem e condená-la, sendo que também nesse contexto fala sobre a barba, o cabelo, o tipo de tecido que você usa na sua roupa. Então assim, nenhum desses eles realmente têm embasamento para proibir de fato o uso desse tipo de costume. Então, pensando em tatuagem, para nós católicos, essa decisão tem que ser bem pensada, né? Porque a depender do símbolo, a depender até do tamanho da tatuagem, isso pode lhe prejudicar e pode até se tornar um pecado, né? A gente não deve agir, por exemplo, por impulso na decisão de uma coisa como essa, porque uma tatuagem ela é como uma roupa que a gente veste, só que para sempre, né? Você vai fazer aquele desenho no seu corpo e ele vai ficar até o fim da sua vida no seu corpo. Então essa sua escolha possa ser que lá na frente, quando você tiver um pouco mais de idade, um pouco mais de maturidade, você acabe pensando: caramba, eu não queria ter feito essa tatuagem, eu não queria mais ter essa tatuagem no meu corpo. No momento que eu tomei essa decisão, eu não era uma pessoa madura, eu não pensei muito bem. Então tem que ser algo bem pensado antes mesmo de poder fazer essa tatuagem. Então você deve pensar bem, porque o seu corpo ele não deve ser maltratado, né, por um desejo que você vai ter ali na sua juventude, onde você não pensou muito bem, e lá na frente você pode se arrepender disso que você fez. Então, depois de você fazer essa reflexão e realmente decidir que você quer fazer essa tatuagem, você, como católico, deve prestar atenção em 2 pontos em relação à moralidade dessa sua tatuagem. O primeiro ponto seria o tipo da imagem que você vai gravar no seu corpo, né? Você, por exemplo, como cristão, você não vai chegar no tatuador e falar assim: ô, tatua aqui um Buda no meu braço, ou algum símbolo satânico. Então tomem cuidado no tipo de tatuagem que você vai fazer, no tipo de desenho que você vai fazer no seu corpo, porque você pode estar indiretamente cultuando algum deus pagão e, consequentemente, ofendendo a sua fé, né?
Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de desenho que você vai fazer no seu corpo. Eu, por exemplo, né, tenho aqui uma tatuagem nesse meu braço aqui que é dos pecados de Nossa Senhora. E fechei as minhas costas também com a igreja que Jesus deixou para Lutero, né? E o segundo ponto seria a extensão dessa tatuagem, né? Por exemplo, você fazer uma tatuagem onde ela cobre grande parte do seu corpo, né? Seria um pecado contra a virtude da temperança, né? Você também tomar cuidado para não tatuar uma parte que seja muito evidente do seu corpo, como por exemplo o seu rosto, né? Que ele tem como função principal expressar os sentimentos da sua alma, né? Então, tomar muito cuidado com a questão da temperança para não escandalizar com certas tatuagens escandalosas, né? Mais do que se perguntar se essa tatuagem é moral ou imoral, oportuna ou inoportuna, a gente tem que se colocar diante de Deus e pensar com Ele, né? Será que essa tatuagem vai ser realmente um meio de glorificar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo? Será que realmente a gente vai agradar o nosso Senhor com essa tatuagem? Ou a gente está fazendo por um simples capricho, né? Uma vaidade da gente, não uma vaidade da nossa pessoa. Então fica aí o questionamento, né? E por hoje é só, galera. Então, né? Deixa aí o seu like no vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Comenta também para sugerir algum tipo de tema para os nossos próximos vídeos. E não esquece que a gente tem vídeo novo toda terça e quinta aqui no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.